Olá, Rita Saias, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada eu. Oh, Rita, diga-me uma coisa. A Rita é. Primeiro, tenho aqui uma pergunta: que é: a Rita é assessora do Presidente da República para a Juventude. E a minha primeira questão, quando leio para isto, é o que é que faz uma assessora do Presidente da República para a Juventude? Então, sou na verdade consultora do Senhor Presidente, e a nossa missão enquanto consultores, o nosso objetivo é informar, obviamente, o Presidente dos diversos temas que tocam as nossas áreas em particular e poder aconselhar com base na nossa experiência, com base no conhecimento que temos e com base naquilo que vamos também auscultando da sociedade, o Presidente. Oh, Rita, mas e isto de uma forma muito séria, que é assim, o Presidente tem um conjunto de assessores para áreas diferentes, para a cultura, para a juventude, etc. E, portanto, assim, eu quando ouço a sua explicação é aquilo que me parecia óbvio, não é? Quando vejo isso. Mas agora, de uma forma muito séria, isto é, o que é que sente que são as consequências no fundo, dessa partilha de preocupações e de questões junto com a Presidência da República? Sente que depois elas têm continuidade, isto é, sente que há efetivamente uma máquina dentro da Presidência da República que efetivamente faz algo de concreto em função daquelas áreas que, de certa forma, que estão a assessorar, não é? Portanto, e que estão a ajudar de alguma maneira a perceber um bocadinho como é que o país funciona nas suas várias vertentes. Qual é que é? Porque já se passaram, imagino, penso que são 2 anos, se não me engano, desde que o Presidente foi reeleito. Qual é a sua obviamente, eu não quero que diga aqui tudo aquilo que faz e que sente, mas qual é a sua ideia? Como é que vê isto? Que é que sente que acontece alguma coisa de concreto? Sim, claro que sim. Obviamente que a agenda é sempre dinâmica, não é? Mas o presidente tem muito este cuidado de ouvir e integrar da melhor forma nos diversos compromissos que tem, aqueles que são os principais temas, as principais preocupações que vamos trazendo e que o presidente também conhece, e que vai abordando com as pessoas nos seus diversos contactos. Dê-me um exemplo, uma coisa concreta Olha, por que exemplo, estivemos agora a fazer. O presidente é um pilar importante de contacto com os jovens, eu diria, a nível nacional, e tivemos agora a segunda conferência sobre do ciclo O Futuro Já Começou, que incidiu sobre as questões da participação jovem, exatamente porque os jovens sentem que não há muitas vezes espaço para a sua participação junto das instituições, que há aqui se calhar um divórcio entre as instituições políticas, as instituições públicas e a nossa geração, e portanto o Presidente, estando consciente dessa preocupação dos jovens, decidiu dedicar esta conferência deste ano a este tema. Isso é uma coisa que é muito interessante. Na minha vida também já estive ligado algumas vezes a entidades, por algumas umas ligadas e outras em iniciativas com entidades que se dizem representar a juventude. E é uma questão que ao longo da vida, com a experiência, nós vamos, assim, quando somos mais novos e somos mais jovens, temos um certo entusiasmo com determinado tipo de coisas e vamos perdendo esse entusiasmo e vamos ficando às vezes desiludidos, que é, em Portugal, muitas vezes eu vejo muitas entidades que se apresentam como sendo, por cima de falar em nome dos jovens, ou seja, representar os jovens. Algumas delas, inclusive, são geridas por velhos esses jovens foram se tornando velhos e continuaram lá. E, eu não, e chega a uma altura que a sensação que eu tenho é que estão mais a gerir interesses próprios do que propriamente a fazer algo por alguém. E esta coisa de dizer os jovens, o que é os jovens? Ou seja, porque muitas vezes eu sinto que há uma apropriação, não é só dos jovens, é dos idosos, é não sei o que, ou seja, há uma apropriação pública de um conjunto de entidades abstratas que teoricamente reúnem um conjunto de pessoas com o mesmo tipo de necessidades, o que é logo aí uma coisa um bocadinho discutível. E depois eu pelo menos fui-me desiludindo muitas vezes, ou seja, ao mesmo tempo que acho que sempre achei importante que haja várias vozes na sociedade que, de certa forma, representem a diversidade que a sociedade tem, não é? Mas a sensação é que elas são capturadas por um conjunto de interesses. Como é que, até porque, não, primeiro é mais jovem do que eu, e portanto tem mais ilusões ainda do que eu tenho seguramente. E segundo, porque tem estado, obviamente, de uma forma muito mais consistente a trabalhar nesta área, o que é que sente? Eu sinto que concordo consigo em parte, no sentido de existe obviamente associações que
foram começadas por jovens, por exemplo, mas que depois evoluíram, ou a idade dos seus fundadores evoluiu, e há uma certa dificuldade em deixar ir e dar lugar aos jovens, efetivamente. Depois existem outras organizações, por exemplo, o Conselho Nacional de Juventude, que representa os jovens a nível nacional, e essa representação é feita com base em muita discussão interna, com um mandato muito claro, que não vem de quem está à frente da instituição, mas que vem das organizações que a compõem, não é? E, portanto, há essa diversidade e há essa tentativa de representar na diversidade, que é sempre difícil, mas que vale a pena, no meu entender, e que o Conselho Nacional de Juventude, neste caso, tem muito essa preocupação. Oh, Rita, uma coisa também que isto também tem a ver com a minha análise que vamos fazendo da nossa vida, que é a sensação que eu tenho, às vezes bem intencionada, é que algumas destas entidades acabam por representar efetivamente algumas das, não diria necessidades, mas das ambições, dos interesses dos jovens, mas que por vezes não olham para aquilo que é provavelmente a questão fundamental em Portugal, isto é, uma das grandes dificuldades que os jovens têm, essa eu tenho a certeza porque fui acompanhando ao longo da vida e fui vendo, principalmente ao nível, em muitos níveis, mas ao nível profissional, é o facto de muitos dos, ou seja, o seu crescimento muitas vezes está limitado. E está limitado porquê? Está limitado pelos, eu vou dizer, os incumbentes, isto aqueles que têm o domínio da sociedade já há muito tempo, ou seja, que são por exemplo, as ordens profissionais que protegem quem já está no mercado e dificultam a entrada aos jovens, são as famílias que têm um acesso e, portanto, em Portugal têm um certo poder que já vem há muito tempo. Isto é, são as leis laborais que protegem quem está e dificulta quem chega. O país é um país que tem um conjunto de dificuldades para quem é novo, para quem traz ideias, para quem quer encontrar, através do seu mérito, um lugar na sociedade. Isso tem muito a ver da forma como Portugal está organizado. E a sensação que eu tenho muitas vezes é que estas entidades que deveriam estar a discutir esta questão, porque esta questão é crítica, é central, ou seja, se eu limitar o acesso a quem chega, como é evidente, isto há de ser sempre um problema. Se eu não conseguir desconstruir isto, eu nunca vou ter oportunidades para os jovens. E muitas vezes discutem vamos fazer uma iniciativa, vamos conseguir isto, vamos discutir aquilo. E, portanto, isto não muda. Isto é, há muitos anos que esta discussão, a discussão dos jovens já vem há muitos anos e há de estar aqui daqui a 100 anos, se correr bem, né? Porque faz parte. Mas, mas a sensação que eu, pelo menos, tenho é que Portugal muda pouco e que, efetivamente, os jovens encontram um conjunto de dificuldades que que não são resolvidas. Sim, o que eu sinto em relação a isso é que, de facto, as instituições ainda não são um espaço para a participação dos jovens e a integração dos jovens, não é? E que existe aqui algum idadismo, alguma discriminação com base na idade. Eu, por exemplo, normalmente sou sempre a mais jovem nos eventos ou nas instituições que faço parte. E é preciso, obviamente, enquanto sociedade, darmos espaço uns aos outros, não numa perspectiva de cisão, não é? De agora tem que ser tudo para os jovens, ou tudo para os mais velhos, ou tudo para os pensionistas, ou tudo para determinada ordem ou interesse, ou o que for, mas tem que haver de facto um diálogo que nos faça evoluir enquanto sociedades, e os jovens têm que fazer parte desse diálogo. O que não acontece ainda em todas as instituições, seja a nível político, mas também ao nível da sociedade civil. Falo de fundações, falo dos setores económicos. Ainda temos muita dificuldade enquanto jovens em penetrar nas instituições e em ter também o mesmo peso e o mesmo poder na decisão que outras gerações. Mas acho que temos feito um percurso também muito interessante nesse sentido, não é? E sinto que as instituições a nível nacional, mas também a nível europeu, têm tido cada vez mais essa preocupação de integrar jovens. Disse aí uma coisa que vou dar um conselho, é assim, não se queixe muito de ser das mais jovens na sala, porque isso passa. E, portanto, aproveite bem enquanto isso acontece, porque é a única certeza que tenho, é que vai passar. Portanto, aproveite. Ora, como é que a Rita vê a situação
por exemplo, a situação dos jovens hoje em dia no nível do mercado de trabalho, não só do acesso, até como das oportunidades. E uma coisa que acontece muito em Portugal nos últimos tempos é uma quantidade enorme de jovens formados em áreas que são muito procuradas, nas engenharias e etc., a saírem do país. E eu não tenho a certeza, se calhar tem dados que eu não tenho, mas eu ouvi falar em que 1/3 dos jovens saem do país para trabalhar no estrangeiro. O que não é, para mim, um problema nenhum. É um problema se eles não voltarem, é um problema se eles não criarem nunca riqueza para o país. Se eles forem para aprender, para terem experiências internacionais, para criar redes e para trazerem no futuro mais valor para o país, fantástico, vão todos e venham, mas não é isso que muitas vezes acontece, porque muitos vão e não venham, não é? E como é que vê isto? Bem, em relação à questão da imigração jovem, concordo também consigo e ia dizer isso mesmo, que é, de facto, há 20% dos jovens que têm intenção de emigrar e que imigram anualmente, e eu acho que a parte da imigração faz parte do nosso crescimento também profissional, pessoal, e que é muito importante. Somos um país aberto ao mundo e, portanto, e a nossa geração é sem dúvida uma geração aberta ao mundo e, portanto, precisa de ter essas experiências e encara essas experiências como positivas. Agora, é importante imigrarem com um bilhete de volta, não é? Ou seja, que possam depois sentir que em Portugal conseguem fazer aquilo que estavam a fazer, que têm o mesmo grau de reconhecimento, e o reconhecimento vem através do salário que recebem, do vínculo que é oferecido, da qualidade do emprego que têm. E nesse ponto, obviamente que há aqui algumas questões que precisamos trabalhar enquanto sociedade e enquanto país. Saiu recentemente um estudo feito pela Fundação dos Geneves, pelo Observatório do Emprego Jovem e pela OIT Lisboa, que tem uma série de dados que são de facto preocupantes, como, por exemplo, o facto de, em momentos de crise, os jovens serem os mais afetados e, portanto, durante o período da pandemia, terem também eles perdido mais emprego, o nível de sobrequalificação ser muito elevado, ou seja, dos jovens estarem a fazer trabalhos para os quais têm uma formação superior, o nível salarial também, o estudo da Fundação dos Geneves nos diz que é muito baixo face à entrada no mercado de trabalho face a outros países, e temos que perceber enquanto país que, estando nós numa economia global e ainda para mais na Europa, onde a mobilidade é muito facilitada, ou damos as condições aos jovens para que eles fiquem e possam contribuir para a nossa produtividade, para a nossa riqueza enquanto país, ou então acabamos por perder, e ao perder os jovens perdemos também o potencial de gerar aqui uma economia com base no conhecimento e uma economia que traga maior valor acrescentado, porque também sabemos que os jovens, ou as novas profissões, à partida, os jovens estarão mais capacitados para ser os melhores nessas áreas. Falo nas áreas da tecnologia, falo nas áreas da medicina até, e da bioética e tudo isso, que tem existido um grande desenvolvimento de conhecimento em Portugal, mas que depois não pode ficar aqui. Rita, sem dúvida, há uma coisa que até falou há bocadinho de uma geração que é aberta para o mundo e que hoje tem cada vez maior mobilidade. E uma coisa também muito interessante está a acontecer em Portugal, e eu essa acho que é deliciosa, apesar de trazer outros problemas, acho fantástico aquilo que aconteceu nos últimos, sei lá, 10 anos, que é a imigração de gente qualificada do mundo todo, portanto, que tem vindo para Portugal, muitos deles vivendo para Portugal, alguns já reformados, mas não todos, alguns vêm com a família e vêm com filhos jovens, até muito jovens mesmo. Como é que acha que isto está, que impacto é que acha que isto está a ter na nossa população, ou seja, nos nossos jovens? Como é que não é só o facto de eles hoje irem mais para fora, de obviamente, através da internet, viajarem para o mundo, mesmo que estejam em casa, não só terem uma mobilidade, então, a nível europeu fantástica, mas pelo facto de viverem no bairro em que têm, se calhar, alguém de Singapura, outro de Israel, outro dos Estados Unidos, outro francês, outro da Tunísia. E isto implica algo. O que é que acha que implica? Eu acho que implica um maior diálogo intercultural, que é muito importante para a sociedade de hoje. Acho que implica também
uma riqueza muito maior enquanto sociedade e os jovens somos muito intolerantes à intolerância, portanto acho que conseguimos conviver bem com outras culturas e estamos ávidos de outras culturas. Obviamente que depois, a nível de oportunidades de emprego das desigualdades que se criam, elas também têm que ser tidas em conta, porque sabemos que os salários lá fora, e muitos desses jovens que imigram e para Portugal, trazem salários melhores e isso depois tem um custo, por exemplo, ao nível da habitação, tem um custo ao nível do reconhecimento que os próprios jovens portugueses sentem em relação ao seu trabalho e que tem que ser tido em conta, sem dúvida. Disse uma coisa aí engraçada, que se os jovens são intolerantes à intolerância, o que é por definição bom, mas que às vezes tem um efeito colateral que nem sempre é bom, que é muitas vezes, pelo menos é a forma como eu sinto, e gostava de ouvir a sua opinião, que é que se tornam mesmo intolerantes, isto é, que muitas vezes essa intolerância à intolerância acaba por ser muitas vezes também uma intolerância à liberdade de outros serem diferentes, ou seja, por vezes são utilizados até por entidades que estão mais organizadas para levar os jovens a discutir determinado tipo de assuntos de certa forma nem sequer querem ouvir os outros, e portanto isto também não tem a ver só com os jovens, tem a ver com a sociedade em que vivemos, que se está a tornar muito ela intolerante, ou seja, ninguém ouve o outro, ninguém já parte cada vez mais do pressuposto do que eu acho que está certo, e portanto se o outro não pensa como eu, então eu nem sequer quero ouvi-lo, que é uma coisa que a mim pessoalmente me preocupa bastante. Sim, eu acho que há uma necessidade de posicionamento constante, não é? Que acontece pelos meios de comunicação que existem hoje, pelas redes, estamos sempre, a partir do momento em que ouvimos um tema, temos obrigatoriamente que nos posicionar sobre ele, e isso leva, obviamente, a que sejamos mais rápidos a julgar e menos tolerantes desse ponto de vista. Mas acho que os jovens têm de facto esta característica de, podendo ser instrumentalizados, como falou, e isso é obviamente problemático, mas têm muita dificuldade em posicionar-se nos extremos, e os vários estudos dizem isso mesmo, não é? Que os jovens, não só ao nível de ideologias, mas também ao nível das suas próprias causas, acabam por estar muito mais no centro e por ter uma visão muito mais moderada das coisas do que eu não diria outras gerações, porque o estudo não foi feito assim, portanto não posso dizê-lo, mas acho que temos tanto acesso a informação, a outras culturas, a formas de estar diferentes, que acabamos por beber muito disso e nos tornarmos mais dialogantes e mais tolerantes. Deixe-me dizer que assim, a minha opinião sobre os jovens é uma opinião desde sempre, que sempre foi a mesma e com a idade ainda se torna mais forte, que é sempre bom ser jovem, portanto, quando alguém diz que isto, claro, mas os mais velhos têm mais experiência, eu disse isso é uma mentira, isso é uma desculpa que os mais velhos arranjam, que é para se convencerem eles próprios que já não é muito mal já não serem jovens. Que ainda Porque, podem ser jovens, não é? Agora, portanto, isso, jovem porque adulto. é sempre melhor ser jovem, nem que se tenha que ganhar outra vez a experiência. Portanto, não é problema nenhum. Mesmo com os defeitos todos que vêm com o pacote, eu acho sempre que é melhor do que o resto. Mas, tirando esta brincadeira, queria lhe perguntar uma coisa, porque eu vi também, a Rita também penso que posso dizer que foi consultora da Unesco, certo? Unicef, Da Unicef para a área da educação, certo? É isso? exatamente. Em que é que consistiu esse percurso que fez? O que é que acontecia aí assim? Porque estamos a falar já ao nível internacional e de uma área muito específica. Sim, eu fui consultora de facto da Unicef para as políticas de educação, mas era a Unicef São Tomé e Príncipe, eu vivia no país na altura, e essa experiência tinha como objetivo, sim, essa experiência profissional tinha como objetivo criar o currículo de life skills, ou seja, competências para a vida que a Unicef estava a criar para todos os países, e portanto estamos aqui a falar de competências ao nível de autonomia, responsabilidade, mas também um bocadinho de literacia para as questões da saúde sexual e reprodutiva, literacia financeira, portanto aquilo que
daquilo que recolhi junto dos jovens com inquéritos e assim, seria importante para eles ter como competências transversais. E o objetivo foi criar este currículo para ser implementado nas escolas e ao mesmo tempo dar formação àqueles que pudessem vir a ser os principais formadores, ou seja, professores, mas também jovens, que em Portugal chamamos de jovens NEET, que não estudam nem trabalham e que poderiam ser dinamizadores da comunidade junto dos seus pares. Rita, isso é uma coisa muito interessante. Como é que viveu quanto tempo em São Tomé e Príncipe? Entre idas e vindas, estive lá 2 anos. 2 anos. O que é que sentiu das grandes diferenças entre, e aí até falo dos jovens mais jovens, ou seja, como é que vê, por exemplo, jovens portugueses versus os jovens de Santo Tomé e Príncipe? Ao nível daquilo que são os interesses, as suas ambições, as suas preocupações, as suas dores, o que é que... É assim, é um contexto cultural, para começar, muitíssimo diferente, não é? Que depois tem impacto em diversas áreas. Por exemplo, ao nível do emprego, em Portugal nós temos, enquanto jovens, esta ideia de, ok, eu quero um determinado emprego ou a minha percepção sobre o trabalho remunerado é uma. Em São Tomé é completamente diferente, é muito mais baseado no dia-a-dia e não há esta ideia de eu vou trabalhar durante um mês para determinada entidade para receber um salário ao fim do mês. E isso muda muito depois a percepção sobre a própria vida e a forma como as pessoas a levam, porque é uma coisa muito mais imediata e muito mais a viver o presente do que na Europa ou em Portugal. Depois também ao nível da autonomia. Os jovens saem muito mais cedo de casa em São Tomé, têm uma questão familiar que é muito mais forte, no sentido de criarem a sua própria família, também muitas vezes sei lá, por falta de literacia para a saúde sexual e reprodutiva, acabam por assumir esses compromissos muito mais cedo do que acontece aqui, e isso depois também molda tudo o resto das suas vidas, porque acabam por ter que providenciar para os seus filhos e para as suas famílias. Depois também, ao nível das suas ambições de futuro. As ambições acabam por ser mais reduzidas do que aquelas que são aqui. E como há uma parte da população muito grande, na verdade, que gostaria de emigrar, nomeadamente para Portugal, mas é muito difícil em termos de conseguir todo o processo burocrático, mas também as condições económicas para o fazer, e portanto a vida acaba por ser levada de uma forma muito, muito diferente. Rita, falou aí de uma questão que é a questão portanto, da constituição de família mais cedo nos países africanos e, portanto, e com um maior número de filhos, e inclusive alguns estudos que eu já li sobre a questão da natalidade, e em que aquilo que é dito é que, de certa forma, à medida que um país se vai desenvolvendo, vai caminhando até para um número que idealmente seria de 2 filhos. Ou seja, idealmente foi mal utilizado. Ou seja, porque eu não sei se é ideal, mas o número ia caminhando, os países vão todos caminhando para terem 2 filhos por família. O problema, por exemplo, em Portugal é que nós há muito tempo já passamos esse limite e já estamos, se não me engano, em 1,3 ou algo do género, o que é terrível para aquilo que é o nosso futuro. E, portanto, isto é, ao mesmo tempo que em África ainda se vivem problemas porque as famílias são constituídas muito cedo, sem as condições e com muitos filhos, e num ambiente de pobreza, nós temos os países ocidentalizados e ditos mais ricos, em que as pessoas e os jovens não têm filhos, quer dizer, não casam muito tarde, depois já nem é possível ter sequer filhos. Isto torna-se um problema, já é um problema dramático nas nossas sociedades e que tudo indica que será cada vez pior. Sem dúvida. Sim, as questões da demografia e da natalidade têm depois um impacto na nossa pirâmide e naquilo que nós conseguimos fazer enquanto sociedade. Como o Ricardo estava a dizer, na Europa de facto temos um nível, temos vindo a decrescer, não é? E a nível de jovens, e a nossa população tem tido um envelhecimento muito acentuado, que depois cria problemas a montante ao nível da sustentabilidade da segurança social e da nossa própria capacidade para inovar, para desenvolver. Que eu acho que é um problema sério. Eu acho que todos os atores também já estão um bocadinho conscientes desse problema, e no que diz respeito aos jovens, quer dizer, é impensável, com o conhecimento que nós temos hoje, seria muito irresponsável estarmos
a pensar em constituir família se não temos uma série de outras coisas asseguradas à partida, como uma habitação, como um emprego estável, e portanto, e também, quer dizer, acho que falávamos ainda há pouco das questões de ser uma geração virada para o mundo. Também há muita coisa que os jovens hoje em dia querem fazer antes de constituir a sua família, não é? E nesse ponto de vista não acho que seja uma coisa negativa. Oh, Rita, mas também é assim, e eu concordo em parte com o que está a dizer, mas por outro lado também tem aqui uma. Ou seja, os jovens das sociedades ocidentais e ditas ricas tu- tornaram-se, se calhar quase obrigatoriamente, por aquilo que foi a vida e pelo mundo em que vivem, mas cada vez querem, ou seja, pensam mais no eu durante mais tempo, e eu tenho que viver mais e tenho que ter as condições ideais. Isto é algo que vai um bocadinho contra aquele sentido de ser jovem, que é arriscar. Isto é, muitas vezes, sempre aconteceu no passado, é que ninguém tinha as condições ideais, portanto, as famílias constituem-se e as pessoas lutam e está-se a perder, pelo menos esta é a minha perspectiva, um bocadinho este sentido de comunidade, de família, que começa a ser cada vez mais difícil de combater, porque assim, se isto é um processo, se saem de casa dos pais aos 30, se só casa aos 30 e tal, se depois não é mesmo fisicamente nem fisiologicamente possível ter-se filhos, quer dizer, isto não tem solução, quer dizer, como é que se faz este tipo... Isto é uma pergunta, porque eu não tenho resposta. Como é que se faz É uma não é? Como é que se balanceia isto de uma forma equilibrada entre viver as minhas oportunidades enquanto indivíduo, que é ótimo, mas ao mesmo tempo também constituir um ambiente onde continuamos, enquanto no limite desaparecemos, estamos, porque não tem muita Eu acho que piada. estamos um bocadinho longe de desaparecer, não é? Acho que, e acho que existem outras formas de combatermos a baixa taxa de natalidade, nomeadamente através da imigração, e de trazer as pessoas para Portugal ou para os outros países, com condições dignas para que elas possam vir a contribuir. Mas de facto há aqui um paradoxo grande e que eu acho que tem um peso também muito grande nos próprios jovens, ou seja, eu não acho que a minha geração entenda esta luta entre o eu e um bocadinho a concepção social e a concepção de família de uma forma totalmente leviana. E tenho a certeza que muitos mais de nós gostariam de iniciar o seu processo de constituição de família mais cedo, se tivessem as condições que, que acham que são necessárias. E aqui noto também alguma responsabilidade da nossa parte, não é? O mundo evoluiu sempre na perspectiva de a geração a seguir tem sempre melhores condições que a geração anterior. E a minha geração é a primeira onde isso não acontece, em que de facto. Os jovens têm mais dificuldade em emancipar-se e em autonomizar-se do que as gerações anteriores. E posto isto, acho que é uma atitude também prudente da nossa parte, de esperarmos e enquanto esperamos podermos preenchermos de outras formas e ter outras experiências que são igualmente enriquecedoras quanto à constituição de família, diria. Mas deixe-me dar-lhe um conselho, não esperem muito, porque porque depois um dia arrependem-se de esperarem muito. E há uma coisa que também faz parte de ser jovem, ou seja, o mundo nunca vai ser perfeito, nunca, nunca. E, portanto, tem que se arriscar, tem que se acreditar que se vai, com as dificuldades que a vida tem, vai-se conseguir melhorar a vida, porque é isso que faz também, é o que nos faz mover, não é? Portanto, não, mas pronto, mas isto é uma conversa muito mais filosófica que nos levaria, se calhar, aqui muitas horas. Rita, nós estamos quase a terminar, que isto vai rápido quando a conversa é boa. O, assim, como um último comentário, o que é que são as suas aspirações enquanto jovem e para os jovens? Ou seja, o que é que gostaria que acontecesse, não é a 100 anos, o que é que gostaria que acontecesse nos próximos 5 anos em Portugal? Em Portugal, eu gostava muito e também isto é muito enviesado pela minha própria experiência, mas eu acho que há aqui um conjunto de direitos que ainda não estão propriamente garantidos, por exemplo, o acesso à habitação. Um, eu gostava muito que conseguíssemos encontrar enquanto sociedade um modelo de trabalho que tivesse em conta a nova posição que nós temos em relação ao trabalho, de não querermos estar
a viver para trabalhar, mas podermos usufruir daquilo que fazemos e podermos ver o impacto daquilo que fazemos de um ponto de vista positivo. Acho que também, acima de tudo, é como o Ricardo dizia, é muito importante dar-nos a capacidade de sonhar em Portugal e de nós podermos olhar para o nosso país e ver que não só temos as condições para ficar, mas que somos acarinhados pelo resto da sociedade e que é-nos reconhecido o valor que temos, não só a nível académico, mas também enquanto indivíduos e enquanto pessoas. E, portanto, eu acho que essa seria, sem dúvida, a minha principal ambição, era que pudéssemos todos encontrar aqui um lugar para os jovens participarem, para os jovens fazerem mais parte das instituições, para poderem criar um país que seja mais amigo da juventude, eu diria. Rita, muito obrigado. Foi um prazer. A única coisa que eu lhe posso dizer, assim, porque tenho já um bocadinho mais de idade que a Rita, não é muito, mas um bocadinho mais, é que o futuro é sempre. O futuro é lá para a lista, é dos jovens, mas é sempre muito mais. É sempre muito melhor para os jovens do que para os outros. Portanto, seja otimista, porque vai seguramente melhorar. Muito obrigado, Obrigada, Rita. obrigada, Ricardo.